Pareço saudosista, mas no meu tempo eu procurava o seu Mário Sapateiro, procurava Dona Glória Costureira, a gente procurava seu João Pedreiro, seu Pedro que colocava azulejos, seu Luiz Marceneiro e assim sucessivamente. Profissões que você encontrava com naturalidade, hoje não encontra mais. Ou se encontra, as pessoas cobram os olhos da cara e às vezes a qualificação não é tão boa assim. Tá faltando mão de obra? Tá. Mão de obra especializada? Nem sempre. De qualidade? Sempre. Tá faltando. E muita, tá? Mesmo na área especializada, a mão de obra nem sempre é boa. E tá faltando gente que possa fazer as coisas mais simples. Muito melhor do que comprar um sapato novo que vai começar a te apertar e você não se sente bem até acostumar, seria ter um sapateiro que vai te cobrar 10% do valor e vai deixar o sapato novinho de forma que você possa calçar sem problemas. Mas afinal de contas, por que essas profissões não são estimuladas? Elas acabaram? Parou de se fazer sapato? Parou de se construir imóveis? Parou de se consertar portas? De se colocar uma fechadura, uma tranca? Parou de se estofar um sofá maravilhoso, muito confortável, que de repente está ficando velho? Acho que não. Assista ao vídeo, porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e muito feliz por ter vocês aqui acompanhando o nosso trabalho. Pois é, como eu disse na cabeça da matéria, né, começo da nossa fala, nós vamos falar hoje sobre a questão de profissões que, na verdade, não acabaram, mas que a gente tem muita dificuldade de encontrar profissionais de qualidade. Eu mesmo passo por isso e aposto que vocês todos passam. E quando às vezes tem alguém com a qualidade para oferecer o serviço, nem sempre essa qualidade resulta no preço que a gente pode pagar, afinal de contas, são pessoas raras, pessoas com muita dificuldade da gente encontrar. Eu mesmo, agora há pouco tempo, nessa cadeira que eu estou sentado, precisei de um estofador. A cadeira é muito confortável, né? E eu precisei de um estofador. E cadê que eu encontrava um estofador? Ninguém tinha tempo. Quando você encontra, ninguém tem tempo. E fora isso, você não encontra. E quando encontra um que tenha tempo, é caro demais. É um absurdo de caro. E nem sempre o material é da mesma qualidade. Ah, bom, professor Frederico, isso é a modernidade. Você troca um pelo outro. Ora, mas eu posso não querer trocar a minha cadeira, como era o de costume, né? Eu não queria trocar essa cadeira, porque eu gosto dessa cadeira, eu me sinto bem, minha coluna se adapta bem. Então, eu não tinha razão de trocar, eu precisava apenas que estofasse. Mesmo porque uma cadeira custa um dinheiro muito grande e o estofar essa cadeira custa muito menos. E nós não estamos para sair gastando dinheiro de qualquer forma, de qualquer jeito. E isso acontece com todas as profissões que são mais consideradas artesanais. Por exemplo, me diz onde é que você encontra um sapateiro na sua cidade? É difícil, né? Assim como estofador é difícil. Ah, você encontra pedreiros, você encontra marceneiros, você encontra, por exemplo, ladrilheiros, você até encontra encanadores, ó, bombeiros hidráulicos, eletricistas. Encontra, mas a que duras penas e a que preço, porque uma coisa leva a outra. Nós estamos na cultura de fazer
o novo vir a nós e não consertar aquilo que a gente já tinha e que é legal. O bom é a gente trocar tudo. Aliás, isso acontece com a educação, né? O pessoal não conserta o que precisa consertar. A gente troca tudo, né? Troca tudo, muda tudo, aquilo não presta e vamos do zero. Eu não penso assim, não. Aqui na minha residência, eu tenho um móvel muito simples, mas que era do tempo do casamento da minha mãe com meu pai. Um móvel sim, uma cômoda do tempo do casamento da minha mãe e do meu pai, que ainda me serve até hoje, tá bonitinha, não é um móvel que eu diria de alto nível, mas está durando até hoje. Então, para mim funciona. O que você acha? Vale a pena? Para mim vale, ainda vale. Bom, mas aí que está. Nós estamos aí no meio da BNCC, a BNCC trabalhando principalmente com o fundamental, anos finais e com o ensino médio, tentando profissionalizar as pessoas. Mas todo mundo quer profissionalizar para profissões que são consideradas, são famosas, são destacadas. Quando, na verdade, a nossa vida é feita de simplicidades. Por exemplo, ah, é, você sabe como é que cultiva uma abóbora? Você sabe quem é que planta a alface? Quem é que cuida da couve? E couve-flor, você já viu? Sabe como é que vem? Os ovos, você sabe como é que se tratam as galinhas para que você tenha os melhores ovos? Pois é, são profissões básicas, coisas com as quais a gente precisa conviver, precisa ter uma relação estreita e quase nunca presta atenção. O homem do campo hoje é aquele que, como sempre, né, foi relegado a segundo, a terceiro plano. E é por isso que muitas revoltas operárias existem, porque o operário, via de regra, não tem a sua vez. Só que sumiram os operários. Ninguém mais quer ser operário. Ah, não, operário não. Eu, para ser operário, tenho que ganhar muito bem. No entanto, as pessoas que trabalham por conta própria nesse sistema de operário, de operariado pessoal, individual, elas acabam se dando hoje muito bem. Afinal de contas, né, você não tem uns sapatos bons aí, mesmo aqueles que você comprou na China, você não tem uns sapatos bons que ao invés de trocar, você não gostaria de reformar? Ou roupa, uma boa costureira que soubesse fazer uma bainha, que soubesse fazer um alargamento, sei lá, não tem? Pois é. Então, essas profissões que parecem sem importância, porque a gente está naquela que o dinheiro compra tudo e compra tudo novo, mas eu compro muita coisa nova que não dura uma semana, 2 semanas, 3 semanas, já desbota. Eu boto uma roupa para lavar e ela já não é mais a mesma depois que lava. Ah, eu fazer o quê? Pegar a roupa e jogar fora? Não resolve. Então eu penso que quando a gente fala em BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a gente precisaria pensar também em preparar os alunos para profissões que fossem duradouras. Por exemplo, a pessoa estuda, aprende a trabalhar com eletricidade. Aprende a trabalhar com eletricidade. Quantas pessoas estão precisando de um eletricista bom e barato? Muitas. Quantas pessoas estão precisando de um eletricista na sua vizinhança, principalmente hoje que a gente tem aí o WhatsApp, pode fazer o WhatsApp da nossa vizinhança, e aí alguém lá coloca o seu serviço de eletricista, o seu serviço de bombeiro, e vai acabar fazendo serviço na própria vizinhança. Mas por quê? Porque ele foi preparado para fazer isso. E não é, talvez, a sua principal ocupação. Talvez ele faça outras coisas, talvez ele estude outras coisas, mas aquilo ali vai ajudar no seu sustento,
vai ser um dinheirinho diário, semanal ou mensal que vai auxiliar. Então, eu aproveito esse vídeo de hoje para que a gente fique de olho nas profissões antigas. Não do datilógrafo. Não, datilógrafo não. A profissão do escriturário. Não, nada disso não. Do contador que faz tudo na mão. Não, não é isso não. Eu estou falando daquelas profissões que não perdem o lugar, não perdem o valor e sumiram, simplesmente sumiram. Diretores, professores, principalmente para as crianças ou para os jovens em tenra idade, vamos ensinar esses truques, como fazer uma tomada, montar a tomada, o fio, a fiação, como cuidar de um fio desencapado, como consertar um vazamento, como trocar os reparos de uma torneira ou de uma descarga. Nossa, como dão de problemas as descargas de hoje, né? Coisas simples que são interessantes, que são necessárias para todo mundo, em algum momento alguém vai precisar. E é tão bom que a gente aprenda, tão bom que a gente conheça e que descubra que a carreira da gente, apesar da gente precisar aprender cada vez mais, não se esgota naquilo que a gente aprendeu na escola, mas que pode ser aprimorada no serviço que a gente presta a cada dia. Eu penso assim, de repente você não pensa. Mas olha, faz um favor para mim, se inscreva no canal, tá? A inscrição está aqui embaixo. Inscreva-se no canal e, por favor, dê o seu like, porque é importante. Comente esse assunto. Se você tem dificuldade de encontrar um profissional que realmente vale a pena, ou se quando encontra é muito caro. Se você tem alguma coisa em casa para reformar, uma caixa, um baú, que o marceneiro poderia resolver, sei lá, um móvel antigo, o estofamento de um colchão, de um sofá, não sei, mas vale a pena tentar. Afinal de contas, o aprendizado não se extingue na escola e a gente precisa perceber isso. E a BNCC precisa também estar voltada para isso. Professores, diretores, pensem nisso, porque às vezes a comunidade é carente e falta aprender a fazer alguma coisa que possa lhe trazer renda. Um abraço para você, tudo de bom e até o próximo, se Deus quiser.